Beleza, gente, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é a reação às suas emoções, né? Tem muito a ver com mentalidade aqui o que eu vou falar nesse vídeo, mas principalmente emocional. Como você lida com as coisas da sua vida. Por que eu quis fazer esse vídeo aqui? Porque recentemente eu passei uma experiência, né? Não muito legal, que eu já comentei no meu canal, né? Eu vou falar nesse vídeo, claro. E eu poderia ter ficado triste, eu poderia ter ficado abalado, mas não. Eu escolhi ficar feliz. Porque, querendo ou não, deu tudo certo e eu tô aqui hoje bem. Por mais que tudo que tenha acontecido, né? Então vamos lá, uma explicação aqui, né? Basicamente, né? Eu entrei na melhoria pessoal em 2024, né? Eu só comecei a evoluir realmente, né? Ter uma evolução perceptível realmente em 2026. Quando eu comecei a fazer o detox no inío do ano, né? Obviamente ainda é 2026, mas no começo do ano, principalmente em janeiro, é a época que eu tava sentindo evolução. Ok? Então o que aconteceu, né? No dia 31 de dezembro, eu resolvi começar o detox, né? E pode parecer que é aquela coisa de ano novo e tal, mas eu não tava muito com essa sensação, não. Pra mim, tanto faz o ano novo e eu só queria realmente começar a minha rotina e melhorar de vez, né? Porque, querendo ou não, não adianta eu ficar, né, dando bobeira aí, sendo que eu estou desperdiçando potencial, né? Então, eu resolvi entrar no detox de dopamina, que pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo. Deve estar aparecendo aqui, eu acho. Espero que eu coloque, né? Mas um vídeo onde eu falo sobre o detox de dopamina, né? E por que o jejum de dopamina não existe, né? Existe essa diferença. E eu estava no detox nessa época. Nos primeiros dias, eu confesso que não foi tão difícil assim, né? Eu tava ficando bastante entediado porque eu já tinha tentado fazer o detox antes, em novembro de 2025, e não deu certo. Por quê? Porque a minha rotina, ela estava lotada. Literalmente, tinha exercício por, tipo, uma hora, mais do que isso, inclusive. Leitura e pá, tinha muita coisa, minha rotina tava cheia, totalmente preenchida. E o que aconteceu? Eu não aguentei uma rotina tão pesada, né? Uma hora eu acabei caindo. Então o que eu fiz dessa vez? Eu resolvi usar o tédio, né? Pois é, às vezes as pessoas na internet elas falam pra você não ficar no tédio, porque o tédio muitas vezes pode acabar te levando a fazer um hábito ruim. Só que pra mim, pelo menos, não é bem assim, cara. Eu posso ficar entediado e posso fazer um hábito ruim, mas eu consigo ficar entediado e não fazer nenhum hábito ruim, entendeu? Então, né, claro, o hábito ruim que eu falo é, sei lá, jogar, né? Às vezes eu pego o celular, dou uma olhada ali, mas o impacto que isso tem na sua dopamina, né? Que a gente tá falando aqui de detox de dopamina. O impacto que isso tem na sua dopamina é muito melhor, é muito menor do que, sei lá, você jogar um jogo, do que você assistir um vídeo, do que você comer uma besteira. O impacto é muito menor. Então, pra mim, o meu objetivo estava sendo muito bem cumprido, né? Obviamente, eu não ficava no celular o dia inteiro, né? Tinha momentos ali em que eu ficava 15, 30 minutos, aí eu dava uma olhadinha no celular, pá. Vai me acostumando aos poucos. Também não vou fingir, eu ficava entediado o dia inteiro e pá, não. Né? Claro, tinha meus hábitos ali que eu fazia, mas eu não tentava preencher a rotina inteira, porque eu sabia que não ia dar certo. Então eu fiz isso, e cara, tava dando muito certo, eu estava me sentindo cada vez mais feliz, eu estava fazendo caminhadas diárias, né? Eu estava conversando com meu amigo Juliano nessa época muito, e a gente estava evoluindo bastante. E beleza, né? Tava tudo da hora, pá, e a minha vida evoluindo, e eu sentindo evolução, e querendo, né, melhorar cada vez mais e mais. Até que do nada, o que aconteceu? Eu tive apendicite. Pois é. E eu tenho um vídeo, né, no canal falando sobre isso, que foi o... Eu fiquei um bom tempo sem postar, acho que 2 semanas mais ou menos sem postar vídeo. E eu decidi postar esse vídeo para falar o que aconteceu, porque eu tinha sumido do meu canal, né? Claro, eu postava vídeo diariamente, né? Tirando domingo. E não faz sentido eu sumir do nada, né? Às vezes a gente pode acabar ficando um dia sem postar vídeo porque a gente procrastinou e tal, mas é meio estranho, né? Ficar 2 semanas quando as coisas estavam indo tão bem. Tive apendicite.
E minha apendicite estava bem avançada, eu tinha perfurações e, né, eu tive que ficar no hospital tomando antibiótico por uma semana. E tive que ficar com dreno para tirar a secreção que estava ali. E foi realmente uma coisa que quebrou minha rotina, cara, porque tava tudo dando certo, eu tava muito feliz e tal, e do nada eu tive apendicite, eu tinha que ficar na cama, eu tive que ficar na cama 7 dias, na maca no caso, 7 dias no hospital, praticamente deitado, né, claro, às vezes eu levantava, ia no banheiro, dava uma caminhadinha, mas, tipo assim, era basicamente, sei lá, 23 horas, 22 horas na cama. Pois é. E foi algo que, cara, destruiu realmente minha rotina. E eu, inclusive, voltei a jogar no hospital porque realmente eu não tava aguentando de tédio no hospital nos primeiros dias. Então, tipo assim, meio que eu quebrei o detox, certo? Né? Eu passei os dias no hospital, deu tudo certo. E eu fui pra casa e beleza, da hora. Só que eu tinha voltado a jogar e eu comecei a jogar bastante. E o que aconteceu? Minha rotina toda basicamente se tornou jogar. Porque eu voltei a um hábito antigo que eu tinha e eu quebrei o detox, basicamente. Então nesse tempo todo eu quebrei o detox e eu ficava jogando boa parte do meu dia. Um detalhe curioso é que apesar de eu estar jogando muito e muito, eu ainda não tinha assistido vídeo inútil. Inclusive até hoje eu não assisti, né? Claro. Às vezes a gente pega ali um videozinho e tal. Mas, tipo assim, não é aquela coisa de, eu vou ficar aqui 1 hora vendo um vídeo inútil, 2, 3 horas, às vezes o tempo passava, nem via, de tanto vídeo inútil que eu consumia. Não é isso. Inclusive, uma coisa curiosa é que depois de me livrar do vício em shorts, eu acabo, às vezes, vendo algum short aí que tem algo que me interessa. Ainda acho que talvez eu vou quebrar esse hábito, porque eu realmente... Na verdade não é um hábito, né? Mas essa ação, porque às vezes eu acabo não absorvendo o que os shorts, né, fala, às vezes não compensa realmente, e é algo muito a curto prazo, né? Então talvez eu pare com isso aí, mas, tipo assim, não é um vício, não é algo que vai custar 1 hora do meu dia, não, é 30, 1 minuto no máximo, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Então, tipo assim, não é nada, nossa, né, vai gastar muito tempo, não é isso, né? Então, os vídeos inúteis é a mesma coisa, né? Eu tinha parado, basicamente, de consumir que nem um doido, que nem um viciado. Só que os jogos eu tava complicado. Eu estava jogando bastante e a minha rotina, ela basicamente tinha deixado de existir, né? Eu não podia fazer exercícios, porque obviamente eu fiz uma cirurgia na barriga, né, pra tirar um apêndice e não tinha como fazer a maioria dos exercícios, basicamente, porque tudo basicamente precisa do core, né? Precisa do abdômen. E o abdômen, ele estava se recuperando de uma cirurgia. Eu não conseguia, né? Nos primeiros dias eu não conseguia nem andar direito. E depois eu vim pra casa e tava com bastante dificuldade de levantar da cama, por exemplo, que é algo bem simples. E então, tipo assim, não tinha como fazer exercício. Só que também eu não estava lendo muito, não estava fazendo essas coisas. E cara, eu percebi uma coisa muito interessante no estudo, é que o exercício, ele realmente às vezes faz muita diferença pra mim. Às vezes eu tô mó cansadão, mó desmotivado, eu vou lá, faço umas flexões, faço prancha, faço o que for. E eu sinto uma energia boa, entendeu? Então pode ser que tenha a ver com isso, mas claro, eu poderia estar melhor. Me culpo por isso? Claro que não, né? Eu vou falar, poderia estar melhor, mas não estive, então vou ficar me culpando pra quê? Não vai adiantar de nada. Vida que segue, né? Nós continuamos na evolução agora. Mas o que eu quero pontuar aqui é que minha rotina ela piorou muito. A minha rotina, ela passou de dias onde eu ficava entediado, onde eu fazia o exercício, onde eu fazia a rotina bonitinha, todo santo dia, né? Não durou tanto tempo assim, claro, durou tipo coisa de 10 dias. Mas eu já tava percebendo diferença na minha rotina, eu já tava percebendo uma certa felicidade incomum em mim, né?
Não é como se eu tivesse super motivado, começou o ano novo, bora fazer isso e aquilo. Não, tinha dias que eu acordava sem motivação e eu conseguia fazer o treino mesmo assim. Então, tipo assim, eu não acho que era algo temporário, eu acho que era algo que ia durar bastante, se não tivesse acontecido isso, claro. Mas depois disso, piorou muito, piorou. Principalmente porque eu relaxei. Né, eu tava limitado a várias coisas, né, eu não podia caminhar, né, longas distâncias, na rua, era bem difícil, doía. Eu não podia levantar peso, né, essas coisas eu não podia fazer. E por conta disso eu acabei relaxando demais. Eu acabei pensando, é isso aí, né? Não posso fazer, beleza, vou ficar aqui na minha cama. E é isso. E continuou assim por bastante tempo. Na verdade, não tanto tempo, né? Porque faz 2 meses da minha cirurgia e eu já estou bem melhor na minha rotina. Estou mil maravilhas como eu estava antes? Ainda não. Mas eu estou chegando perto do que eu estava antes. Beleza? Mas eu não estava nem perto do que eu queria, né? Do que estava antes. E aí, o que eu quero pontuar aqui é a mentalidade. Porque depois disso tudo, depois de apendicite, minha rotina piorar, algumas pessoas poderiam até ficar tristes, né? Tipo, mano, pô, eu não fiz minha rotina, não consegui voltar onde eu tava. E ficar triste por isso, sabe? Mas eu não escolhi ficar triste. A minha rotina piorou, né? O apendicite, né, chegou do nada, mas em nenhum momento eu fiquei triste, né? Às vezes a pessoa assusta, que, tipo, pô, tô com apendicite, vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que ficar no hospital. Não, eu não me assustei em nenhum momento. E pra falar a verdade, eu estava bem satisfeito com o que eu tinha feito até aquele momento. Então, tipo assim, depois que aconteceu, inclusive, eu estava de boa. E eu acho que o importante aqui, gente, é entender que tristeza, você muitas vezes controla a tristeza, né? É sempre. Não, por exemplo, a depressão. Se uma pessoa está depressiva, ela tem depressão, a depressão, claro, é uma doença, ela tem a doença da depressão, não tem por que falar, é só você ser feliz. Não, não existe isso. Claro, a pessoa precisa de um tratamento, a pessoa precisa, muitas vezes uma rotina boa também ajuda, né? Fazer exercício, tomar sol, essas coisas ajudam a regular o corpo. Mas às vezes você fica triste por alguma coisa que você não controlou, porque a sua rotina piorou, sei lá. Cara, você não escolhe suas emoções, tá? Você não escolhe a hora que você vai sentir raiva, você não escolhe a hora que você vai se sentir triste. Mas você escolhe como você vai reagir a isso. Então, tipo assim, eu tive apendicite e eu escolhi não ficar triste, sabe? Fala a verdade mesmo, eu nunca me senti triste exatamente, emoção tristeza. Quando eu tava com apendicite, né? Mas eu poderia ter escolhido ficar triste, pô, sério isso, né? Eu tive que aguentar tudo isso, tive que... A minha rotina não vai poder voltar de uma vez. Não, eu só segui em frente, certo? E depois, né? Agora nesse mês de março eu estou me recuperando. A rotina aos poucos. Ainda não estou no ideal, como eu disse. Mas isso mostra, cara, que se você reagir da forma errada, pode ser que você acabe ficando triste à toa, sinceramente. Se você escolher ficar triste porque algo aconteceu na sua vida, vou ficar triste porque apendicite, tive apendicite. Não, cara. Não. Porque não é algo que você controla. Por que você vai ficar triste por algo que você não controla? Isso não vai fazer bem pra você, né? Não vai mudar em nada a situação. Você tem que erguer a cabeça e seguir pra frente. Claro que não é fácil, nem sempre é fácil, mas é necessário, cara. Não tem o que fazer, entendeu? Eu acho que é uma lição muito importante. Tenha a mentalidade certa, tá? O que eu fiz pra ter essa mentalidade? Cara, eu treinei minha mentalidade. Eu treinei, claro. Mas às vezes é só escolha mesmo. Tem que, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso e aquilo. Não, às vezes você só escolher.
Vou ficar triste? Não, não vou ficar triste. Ok? Mas tem algumas coisas, claro, que você pode treinar para melhorar sua mentalidade. Para melhorar sua resistência mental. Entendeu? Uma pessoa que fala muito sobre isso é o David Goggins, que é um cara, né, alto nível, claro, mas ele fala muito sobre isso, né, sobre calejar a mente. E calejar a mente também tem a ver com você lidar com as suas emoções e não tomar decisões precipitadas, entendeu? Então, o que eu fiz para calejar minha mente? Exercícios, claro. Alguns exercícios você acaba sentindo, né, desconforto, né? Não exatamente você está chegando perto de uma lesão, mas às vezes você acaba, sei lá, por exemplo, na prancha, é um exemplo muito simples. Você fica naquela posição lá, o seu braço começa a arder. E aí, tudo depende de quanto tempo você vai conseguir resistir ao seu braço arder. Claro que chega uma hora onde realmente, né, a resistência física acaba, né? Você não consegue aguentar mais. Mas existe mas um grande intervalo ali de tempo em que você conseguiria aguentar se você simplesmente só aceitasse a dor. Só aceitasse a dor, entendeu? O exercício treina muito isso. Né? Eu venho fazendo exercícios bem doloridos mesmo, como a prancha, como eu disse. Né? Eu fiz a prancha, por exemplo, com uma mão só, e é muito difícil. Né? Consegui durar bastante tempo. E isso vai calejando sua mente, cara. Tanto para você tomar decisões melhores, para você aguentar mais a dor da vida, as pancadas que a vida vai te dar. Porque a vida vai te dar pancadas, querendo ou não, uma hora ou outra. Do nada, eu tive apendicite. Uma pancada da vida, entendeu? Então você tem que estar preparado para isso. Outra coisa, banho gelado, principalmente no frio, né? Porque o calor, beleza, é de boa, né? O calor todo mundo toma banho frio, né? Claro, dependendo de quanto calor estiver. Geralmente a maioria das pessoas toma banho no frio. Mas no frio a coisa fica tensa mesmo. No frio é que a coisa... Você vai testar se você realmente tem a capacidade mental de conseguir aguentar água fria. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas é muito da hora. É algo muito legal depois que você entra... depois que você sai, né, do banho. Você fica com aquela coisa de... Pô, eu consegui. Tava gelado pra caramba, mas eu consegui. Da hora. Muito legal. Pode ser sai, cara. É uma sensação muito boa. Entendeu? E também, cara, agir quando você não está motivado. É uma das coisas principais. Porque muita gente espera a motivação chegar. Só que não é assim, cara. A motivação só chega depois que você toma a primeira decisão. Não quero fazer exercício. Eu preciso fazer exercício, mas eu não quero fazer exercício. Vá lá, começa o exercício. Isso vai fazer a sua probabilidade de realmente fazer aquele exercício aumentar muito. Fazer um exercício maior, tipo, não tô com vontade de fazer exercício hoje, vou fazer uma série desse exercício. Existe uma chance grande, não é 100%, mas existe uma chance grande de você querer fazer mais uma série, o seu treino completo. Existe essa chance. Por quê? Porque a motivação ela vem depois de você começar. Entendeu? Então, treinar sua disciplina é outra coisa muito importante para calejar sua mente. Entendeu? Então, basicamente, esse foi o vídeo. Eu quis explicar aqui um pouco sobre mentalidade. Que você não tem que ficar triste ou com raiva das coisas que acontecem ao seu redor e que você não tem controle. Entendeu? Às vezes até coisas que você tem um controle, mas que você não precisa ficar bravo, você não precisa ficar triste com aquilo, porque não é algo que você realmente precisa ficar triste. Entendeu? Eu cometi um erro com alguém, fiz isso e a pessoa não gostou. Beleza, não precisa ficar triste. Você precisa entender que você errou. Mas você não precisa ficar triste. Nossa, o que eu fiz? Meu Deus. Não. Você escolhe que você reage. Entendeu? Então, cara, não fique triste com o que você não deve ficar triste. Fique triste com o que você realmente deve ficar triste. Entendeu? Então aqui eu quero passar essa mensagem. Eu acho que muitas pessoas acabam ficando tristes por coisas bobas, ou com raiva, ou seja o que for. Entendeu? Então essa é a minha dica desse vídeo. Espero que tenha te ajudado.
Até o próximo vídeo. Tchau.